Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa segunda aula de Programação Estruturada e Orientação a Objetos. Na aula de hoje, nós iremos iniciar o nosso estudo pelo assunto Estrutura do Programa Java, porque o programa Java pode ser constituído por um ou mais arquivos que possuem a extensão .java. E o nome deste arquivo será referenciado dentro do código-fonte. E aqui eu trouxe como exemplo o arquivo exemplo-olamundo.java, que requer que exista o seguinte código. No caso aqui vai ser public class exemplo olamundo. Essas palavras public class são obrigatórias e o programa começa por essas palavras, certo? E depois vem o nome do programa, que deve ser igual ao do arquivo, e em seguida tem a abertura e o fechamento das chaves que limitam o local onde podemos escrever o nosso código. Então, apesar de compilar, o programa anterior não faz nada e não pode ser executado. Porque para ser executado, é preciso criar o método main. E esse termo método é utilizado em linguagens orientadas a objetos. Então, aqui eu tenho um exemplo, já com o método main criado, certo? E aqui nós temos o comando public static void main, como vocês podem observar bem aqui. E ele é utilizado para delimitar, junto com a abertura e o fechamento das chaves, o início e o fim da área em que podemos usar para escrever o início do nosso programa. Então, este programa exemplo olamundo agora pode ser compilado e executado. Porém, não vai mostrar nada porque ele está vazio, certo? E agora nós temos um outro exemplo, que agora nós utilizamos o comando system.out.println, como vocês podem ver bem aqui, certo? Este comando é utilizado para imprimir mensagens. No caso aqui do exemplo, nós estamos utilizando este comando para apresentar a frase Olá Mundo, certo? Então, como no desenvolvimento de sistemas Java, é comum ter vários arquivos e podemos organizá-los em pacotes. E o que seria um pacote? Os pacotes reúnem arquivos com objetivos relacionados e refletem a estrutura de diretórios onde os arquivos se encontram. E aqui eu tenho um exemplo, onde o pacote exemplo requer a existência de uma pasta exemplo no computador. Então, essa palavra-chave aqui, quando utilizada, deve ser o primeiro comando do arquivo, indicando o nome do pacote, o qual está obrigatoriamente relacionado ao nome da pasta que contém o arquivo Java. Então, também, assim como em outras linguagens de programação, como a gente já viu, na linguagem C, na linguagem C++, aqui na linguagem Java também é possível adicionar comentários, certo? E como nós fazemos isso? Nós utilizamos os símbolos barra asterisco e asterisco barra quando queremos fazer um bloco de comentários, certo? É preciso abrir e fechar o seu comentário. E também podemos utilizar o barra barra. Só que nesta última opção, o comentário tem de estar em uma única linha. E agora nós temos os tipos de dados. A linguagem Java possui vários tipos de dados pré-definidos e são chamados normalmente de tipos primitivos. E aqui eu trouxe para vocês alguns deles. No caso, nós temos o inteiro, com int e long. Temos o real, com double e float. Temos o caractere, com char. E temos o boolean e o void, certo? Então, existem vários tipos de numéricos relacionados aos números inteiros. E aqui eu trouxe para vocês o byte, short, int e long, certo? O que muda entre esses tipos é o espaço necessário na memória para armazenamento dos números representados. Então, aqui nós temos a variável do tipo byte. Esse tipo de variável requer apenas 1 byte de espaço na memória, porque esse tipo byte representa os números inteiros que vão desde menos 128 até 127. Então, aqui, se ligue, 1 byte possui 8 bits. Então, podem ser utilizados para representar 2 elevado a 8, que equivale a 256 valores distintos. E entre esses valores estão os números negativos, de menos 1 a menos 128, o 0 e os números de 1 a 127. Então, agora nós vamos ver a variável do tipo short,
Esse tipo de variável requer 2 bytes e está representando valores que vão entre menos 32.768 e 32.767. Já na variável do tipo int, requer 4 bytes na memória e representa os valores deste intervalo aqui, certo? E na variável do tipo long é usado para representar números bem maiores. No caso aqui, ela utiliza 8 bytes para representar os números deste intervalo aqui, tá bom? E a variável do tipo char, que representa um caractere alfanumérico, como estes símbolos aqui, tá bom? E requer 2 bytes de espaço em memória. E os valores do tipo char são digitados no código-fonte entre aspas simples, como neste exemplo aqui, certo? E agora nós temos a variável do tipo float, que representa números com precisão decimal e usa 4 bytes. Variável do tipo double, consegue representar números com precisão maiores do que o float e utiliza 8 bytes de espaço em memória. Aqui nós temos a variável do tipo boolean, onde representa valores lógicos, que no caso os valores serão verdadeiro e falso, certo? No caso vão ser representados por true e false. E a variável do tipo void, que não armazena dados, serve apenas para definir funções que não retornam valores. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam para que serve o comando system.out.println e para que serve este comando aqui, certo? Public static void main string args. E fale um pouquinho sobre os tipos de dados que temos em Java. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo através da estrutura do programa Java. Então, nós vimos lá no início da aula como é a estrutura do nosso programa, certo? Com o nosso exemplo padrão, Hello World ou Olá Mundo. E vimos também tipos de dados que podemos utilizar na linguagem de programação Java, tá bom? E aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.